Pode. Graça e paz, queridos. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Estamos aqui hoje nessa matéria apologética de extrema importância para que eu e você possamos saber e reconhecer qual a nossa fé, o que nós fazemos e o porquê nós fazemos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este tempo, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela criação, obrigado pelo teu santo e poderoso Espírito, obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Abra nosso entendimento para que possamos aprender, meu Pai, a te conhecer. Senhor, nós não queremos outra coisa a não ser te conhecer cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Amém? Meus irmãos, essa matéria apologética, como eu falei para vocês, ela é de extrema importância, porque ela é sobre a defesa da fé. É onde a gente começa a refletir e a pensar sobre a fé que nós temos, aquilo que nós praticamos como fé genuína em Jesus Cristo, e nós utilizamos a razão, e não passamos a ter uma fé maluca, uma fé, fazer epifanias, deixar a nossa fé ser tomada totalmente por emoção. Não que não tenha que ter uma emoção, mas nós temos que ter uma fé racional, porque o nosso culto é racional. Então, apologética, a defesa da fé. Quando nós começamos a estudar essa matéria, é necessário que eu fale algo sobre dogmas. Dogmas, o que são dogmas? Dogmas são decretos. Dogmas são regras, são uma força que vai reger a vida em comunidade. Quando nós falamos da igreja, nós temos dogmas de todos, nós temos dogmas sociais, dogmas universais, dogmas locais e dogmas familiares. Eu vou ler aqui muita coisa do que eu escrevi para que eu não possa ser bem, não perder nada daquilo que eu preciso dividir com vocês. Pastor, me dá um exemplo de decreto, de dogma familiar. Eu quero que você entenda onde eu quero chegar com você. Por exemplo, talvez você cresceu em uma casa que era proibido comer sem camisa e de boné. Na sua casa, tem casas que eles têm esses dogmas, esse decreto. Nessa casa não se come sem camisa e nessa casa não se come sem boné. E vai passando um tempo, talvez hoje você teve uma criação dessa, onde na sua casa não podia comer de boné, não podia comer sem camisa. E talvez na sua casa hoje isso já não é mais, não teve essa continuidade, já não é mais um dogma, já não é mais um decreto. Então, se tornou um hábito mais flexível. E eu te pergunto, é errado comer de boné ou não? É que está aí que a gente começa a entender um pouco sobre apologética. É eu entender os dogmas que estão estabelecidos dentro da comunidade da igreja, aonde eu vou entender se é um dogma universal, é um dogma que toca a salvação, ou ele é um dogma humano. E quando nós olhamos para essa situação da pessoa em casa ter esse dogma de comer ou não de boné, de comer ou não de camisa, você vai vendo que talvez lá os nossos avós, bisavós, isso era um dogma. Hoje nós já não temos esse hábito mais. Um outro dogma familiar é sobre pedir a bênção. Quantos de nós, não foi o meu caso, mas quantas vezes eu vejo as pessoas que elas chegam antes de dormir, bênção pai, bênção mãe, quando chega bênção pai, bênção mãe, sempre que chega alguém mais velho, bênção vô, bênção vó, bênção tio, bênção... Enfim, sempre que alguém mais velho chega, a pessoa tem esse hábito, esse dogma de estar pedindo a bênção. E esse dogma, ele é bíblico, sobre pedir a bênção? Esse é bíblico. Está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Olha como é que fala lá. Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Hebreus 7, 7.
Marca na sua Bíblia, procura aí, Hebreus capítulo 7, versículo 7. Ué, será que não tem na minha Bíblia mais um livro de Hebreus? Hebreus capítulo 7, versículo 7, está aqui. Hebreus 7, 7, diz assim, ó. Hebreus 7, 7. Evidentemente, não há dúvida do que o inferior é abençoado pelo superior. Então aqui a gente vê um dogma aonde nós entendemos que o mais velho sempre vai estar abençoando o mais novo. Isso é um dogma e esse é bíblico. Já não é em relação ao dogma, por exemplo, de comer ou não sem camisa. Por que eu estou te falando isso? Porque a pós-modernidade, ela foi fazendo com que os dogmas, com que os decretos fossem sendo transformados. Aí que eu vou entrar em um dogma que nós conhecemos como usos e costumes. Ao longo do tempo, nós fomos vendo que aquilo que era um dogma dentro da igreja, com o passar do tempo e com a força do tempo, já não é mais feito. Por exemplo, na tua casa, quando você era criança, não podia comer de boné e nem comer sem camisa. Eu tenho pessoas, amigos, pastores, que me relatam que eles não poderiam dormir sem calça e sem camisa. Eu já testemunhei pessoas próximas a mim que não podia ir na praia, não podia ir numa piscina de bermuda, somente de calça. E aí eu te pergunto, isso é requisito para minha salvação? Não, isso é um dogma, e é um dogma humano e é local, ele não é universal. E quando a gente começa a olhar, então, para a igreja e para aquilo que nós temos ali como aquilo que foi um dia chamado de usos e costumes, para algumas pessoas era motivo de salvação, só que nós sabemos que não era necessário esse dogma, esse decreto em relação a isso. Então, quando nós falamos sobre aquilo que é um dogma, é um decreto, eu preciso entender quando ele é universal e quando ele não é. Por exemplo, quando um dogma que ele é universal pode ser na igreja de antigamente, na igreja de hoje, na igreja de parede branca, na igreja de parede preta, todo tipo de igreja, aonde que tem um dogma que ele é universal. E qual que é esse dogma? É o Espírito Santo de Deus, que ele é uma pessoa. Se você pegar os testemunhas de Jeová, eles vão falar que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa. E toda vez que eu pego essa situação de pegar um dogma, um decreto que ele é universal e deturpá-lo, eu começo a entrar do que? Em seitas e heresias. É quando eu e você pegamos a fala de alguma pessoa que foi um fundador de igreja ou alguém que teve uma relevância importante para aquela denominação, e ali a voz dele, da voz daquela pessoa, ela está acima da Bíblia. Ou seja, aquilo que a pessoa falou, ela está acima da Bíblia. Só que para mim e para você, nós sabemos que não, que a Bíblia, ela é o fundamento, o texto sagrado, ele é o dogma que me rege e que te rege. Por exemplo, você pega lá a igreja adventista, eles pegam a fala da sua fundadora e colocam ela em equivalente à Bíblia, e algumas vezes até superior, porque o que norteia a fé deles é o que a sua fundadora falou. E aí, meus irmãos, eu preciso entender que isso é um dogma, que isso aí é uma heresia. Eu vou falar um pouco mais à frente, isso é heresia, porque a Bíblia, ela é o fundamento da minha e da sua fé, nada está acima da Bíblia. E quando nós olhamos, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, eles têm 43 dogmas, dividido em 8. Quem aqui fez catequese, quem aqui
fez primeira comunhão, lembra disso. Os 43 dogmas da Igreja Católica, dentre um deles, por exemplo, se uma pessoa casar no civil e não tiver a bênção do padre, a igreja não reconhece aquele casamento como verídico, como verdadeiro. Então, isso é um dogma da Igreja Católica. Só que a gente sabe que ele não é uma verdade absoluta. E quando nós olhamos para essa situação, eu consigo entender que as heresias que as seitas elas vão fazendo ao longo do tempo é uma ideia, heresia, eu escrevi aqui heresia, são ideias adulteradas ou doutrinas que não são verdadeiras. Então, quando a gente pega algo que é um decreto, é um dogma, que ele não está consubstanciado, ou seja, que ele não está em fundamento a Bíblia, mas sim a interpretação de uma pessoa, ou então ele está fundamentado sobre a fala de alguém, aquilo ali não é um dogma que toca para nós. Quantas pessoas que não estiveram ou caíram da sua fé por causa de um dogma humano, por causa de usos e costumes? Pastor, é errado uma igreja ter uso e costume? Não. É errado uma igreja falar que naquela igreja só os membros precisam usar calça? É daquela igreja. Agora, se eu estou nessa igreja, eu preciso me submeter a isso, entendeu? Então, quando a gente quer ver, vou te dar um exemplo. A bênção apostólica. Bênção apostólica. 99% das igrejas que você já pode ter ido, que eu já fui, ao final do culto sempre tem o quê? Bênção apostólica. Bênção apostólica. E na bênção apostólica, queridos, ela é bíblica ou ela não é bíblica? Ela é bíblica. Aonde que ela está? 2 Coríntios, capítulo 13, olha lá, 2 Coríntios 13, versículo 13. Olha só, para quem dá a bênção apostólica, você já deve ter ouvido que fala assim, o grande amor de Deus, Pai. Quando começa assim, isso é tudo, menos bênção apostólica. Ô pastor, que loucura é essa? Para ser uma bênção apostólica, ela tem que ser fundamentada nos apóstolos. 2 Coríntios 13 vai dizer assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então, olha só que legal. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Quando nós, ao final do culto, da liturgia, a pessoa lá vai e dá a bênção apostólica. É obrigado ter a bênção apostólica? Não. Paulo está terminando uma carta, dando uma bênção apostólica. Só que nós, ao longo do tempo, aprendemos que se um culto não acabar com a bênção apostólica, não selou, sabe assim? Ou seja, a gente começa a reproduzir algo que aprendemos e nem sabemos o porquê estamos fazendo. Pastor, então quer dizer que a bênção apostólica, ela necessariamente começa com a graça do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas é errado eu começar com o amor de Deus Pai? Não, não é errado, só que não é bênção apostólica. É a tua bênção. Pastor, é errado uma igreja terminar e não ter a bênção apostólica? Não, não é errado. Só que nós, ao longo do tempo, fomos aprendendo que a bênção apostólica, ela finaliza. Então, a gente já temos o hábito. Então, quando você ouvir falar o amor de Deus Pai, o amor de Deus Pai, sua infinita misericórdia, enfim, é uma bênção. Só que ela não é apostólica. É uma bênção da pessoa. Para ser apostólica, ela tem que ser essa. Por que eu estou fazendo você pensar sobre isso? Porque tem muitas coisas que a gente faz na igreja e que a gente aprendeu e estamos reproduzindo sem saber a fonte, sem saber de onde que aquilo nasceu. E aí o problema está
quando as heresias começam a entrar e a gente apenas vai reproduzindo aquilo, sem ter aquilo como cunho bíblico. Então, olha só, uma coisa tão simples, a bênção apostólica, que a gente tanto faz nos nossos cultos. Para ser apostólica, ela começa com a graça do Senhor Jesus Cristo, porque é assim que Paulo termina o texto, é uma carta. É uma bênção do apóstolo Paulo terminando uma carta. Pastor, a igreja em que eu estava antes, não tinha a bênção apostólica. Tudo certo? Certo. Agora, se for bênção apostólica, é essa bênção que está na Bíblia. Por isso que eu quero que você comece a pensar, comece a usar aquilo que Deus nos deu, que é a sabedoria e o entendimento, para saber o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. E não apenas ficar reproduzindo. Porque se eu apenas reproduzir aquilo que me falaram, sem ver a fonte, sem buscar, eu vou ser um novo herege se a minha fonte for herege. Então é por isso que é importante você saber. Por exemplo, o apelo, que nós chamamos de apelo, é bíblico? Não tem na Bíblia isso. O primeiro homem, historicamente, tá? Historicamente, que fez o apelo, Charles Finney, ele foi um evangelista, ele era um homem que foi alcançado pela graça, e ele começou a fazer cruzadas evangelísticas, e ele falou, olha, você quer aceitar Jesus, venha para frente. E ele passou a ser um hábito dele. E as igrejas pegaram aquilo. Por quê? Como substanciado na seguinte fala, quando eu chamo a pessoa para frente, eu identifico o novo convertido, eu identifico aquele que está regressando para a fé, para poder discipulá-lo, para poder amar e para poder cuidar. Só que a gente, Jesus nunca fez apelo, Jesus nunca falou, você que me quer, venha para frente, ele nunca fez isso. Então, o apelo que a gente faz em nossos cultos, ele não está na Bíblia, é um método que foi criado por esse homem, Charles Finney, que é uma grande bênção. Daí vem a teologia de Charles Finney. O problema está, queridos, quando eu e você começamos a fazer as coisas e não entendemos o motivo pelo qual nós estamos fazendo. Olha só que coisa legal. Seita, ela se baseia em uma falsa doutrina. A seita se baseia em uma falsa doutrina. E é uma facção religiosa. Olha só, é uma facção religiosa. Seita, uma heresia organizada. Se você for nos Mormons, eles são muito organizados. Se você for na Testemunha de Jeová, há uma organização. Os Adventistas, há uma organização. Então, muitas vezes, essas seitas que cometem essas heresias, eu vou falar um pouco mais na próxima aula sobre seita, mas eu já vou entrar hoje um pouco. Eles são organizados. Então, quando você ouvir uma heresia, ela nunca vai vir bagunçada, ela sempre vai estar organizada, porque se for uma mentira muito escancarada, a gente consegue refutar de cara. Martinho Lutero falou assim, ó, heresias são boas para nos levar à leitura e ao estudo bíblico. Então, Martinho Lutero está falando que é bom que tenham heresias que levam a igreja, levam o povo à leitura e ao estudo bíblico, para combater isso. E a heresia, ela parece ser cristã, só que ela espalha uma semente de destruição. Pastor, dá um exemplo, a heresia, ela não vem como uma grande tempestade, ela é uma goteira. Não chove todo dia no nosso país, concorda? Não chove todo dia. E quando chove, tem uma goteira num ponto lá que a sua casa que não é tão evidente. Você fala, nossa, a goteira preciso arrumar. Aí chove 1, 2 dias, aí para. E aí vai chover depois de 3, 4 meses. Aí você acaba esquecendo daquela goteira, só que ela tá lá. E o problema da heresia é que ela vai aumentando. Ela vai aumentando até uma hora que ela inunda toda a casa. Então a heresia, ela sempre vai aparecer para mim, para você, como uma goteira. Por quê, queridos? É o que John Wesley falou assim, o que uma geração tolera, a outra abraça. A heresia, ela vai ser assim, deixa eu fazer isso aí, tudo bem,
não tem tanto problema assim. E aos poucos ela vai entrando pelo meio da igreja e vai deturpando a verdade do evangelho. No Porto de Sincreia, quando nós estudamos a Bíblia, o oleiro fazia fazia os vasos. Só que alguns vasos trincavam. Alguns vasos trincavam. Se você ler lá em Jeremias, quando o vaso na mão do oleiro, o vaso, a massa ainda está cru. Porque depois que o oleiro levou ao forno, não tem como mais refazer. Então, queridos, quer dizer que enquanto a massa está crua, dá para refazer. Eu e você somos crus. É por isso que o Espírito Santo consegue refazer. O problema está quando eu sou duro e eu não consigo refazer. Eu não consigo me deixar ser moldado. E aí, os homens que estavam, os oleiros que faziam lá esse vaso, trincava o vaso. O que eles passavam? Cera. E eles vendiam esse vaso como se ele não tivesse trinca. Quem comprava, levava de navio para um outro lugar, porque ele estava no porto, e ali, quando chegava no destino com o vaso tinha quebrado. E aí ele achava que foi durante a viagem, não foi. A sua matriz já estava trincada, mas tinha uma cera escondendo. Então, queridos, a heresia, ela sempre vem maquiada de uma verdade. A heresia, ela sempre vem maquiada de uma verdade. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Abre aí, leia comigo. 1 Coríntios 11, 19. Olha como é que fala o texto. Paulo falando aos Coríntios. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Vou de novo. É até necessário que haja partidos entre vocês. Aqui ele está falando o seguinte: é até necessário que haja alguns entre vocês que estão cometendo heresia para que os verdadeiros cristãos se levantem. E quando a gente olha para esse texto, o apologeta, aquele que defende a verdadeira Bíblia, ele vai tirar cera. A heresia, queridos, ela é um cavalo de Troia. Ela é um presente, mas quando está fora não faz nada. O cavalo de Troia, quando estava fora do muro, não fazia nada. O problema foi quando ela entrou. Ela vem maquiada de um presente, mas ela não é. Se eu e você pararmos para entender um pouco mais sobre isso, eu quero te fazer pensar. Qual foi o motivo? Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Por que ele morreu? Ah, pastor, para se cumprir as escrituras. Sim, não é sobre isso que eu estou falando. Se você ler comigo lá, ó, Mateus 27, 40, olha como é que fala o texto. Mateus 27, 40. Mateus 27, 40. Diz assim, ó, Mateus 27, 40. Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Olha que legal. Então quer dizer que Jesus Cristo, ele foi, na verdade, pelo Sinédrio, que estava mais preocupado com a estrutura do que com a lei, porque o Sinédrio, eles tinham os olhos para o templo. Então, seitas, heresias, eles estão preocupados com a estrutura e não com a verdade, com a estrutura e não com a verdade. O Sinédrio começou a falar, que falou assim, ó, aqui são os judeus do Sinédrio falando para Jesus: ei, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve-se a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Só que o que acontece é o seguinte: Jesus disse que ele iria destruir o templo e reerguê-lo. Foi isso que Jesus disse? Então, um herege, ele pega
a verdade e a deturpa segundo a sua interpretação. É quando você ouvir uma pessoa falar assim, mas eu acho assim, mas eu interpreto assim. Olha para esse cara e você fala assim, você tem cara de herege, você tem jeito de herege. Por quê? Jesus disse que ele iria destruir o templo. Vamos ler para o texto? Abre lá. É Marcos capítulo 14, Marcos 14, 57. Marcos 14, 57. Como é que diz o texto? Marcos 14, 57. Vai dizer assim, ó. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Eles estão falando que Jesus Cristo disse que ele iria destruir o templo, iria reerguer o templo em 3 dias. Só que o que Jesus ele disse está em João, capítulo 2, versículo 19. Então, olha só, Jesus foi crucificado pelo Sinédrio, acusado que ele disse que destruiria o templo. E nós lemos em Marcos 14, 57, que eles acusavam falsamente. Então eu pego uma verdade, uma mentira, e transformo em verdade. Heresia, eu pego uma mentira e transformo ela em verdade. Olha o que Jesus disse, João 2,19. Olha o texto. Jesus respondeu: destruam, derrubam, derribai, destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Jesus disse: vocês destroem, eu em 3 dias levanto. E do que Jesus foi acusado? Que ele iria destruir o templo. Então, queridos, é sobre quando nós estamos inseridos em lugares que estão usando a mentira como se fosse uma verdade. É aí que eu e você conseguimos entender o porquê que no nosso tempo as heresias têm se aumentado. Se a reforma protestante fosse hoje, não sei, olha, eu acho que seria 3.000 teses, porque, olha só, um dos estopins, se não for um principal, nós sabemos que foi as indulgências, mas um dos estopins da reforma protestante foi o embate que teve sobre a ceia do Senhor. Por quê? A Igreja Católica Apostólica Romana, e católico nós somos, e católico é universal, e aí eu sou universal. Quando a gente olha para a reforma protestante, um dos estopins dela foi que a Igreja Católica, o diácono pegava lá, quem já foi católico sabe, ele pega a hóstia e começa a passar assim o dedo antes de servir, porque não podia ter nenhuma substância. O que acontece? Quando eles consagram até hoje, a hóstia, o que eles fazem, o que eles falam, é a transubstanciação. Transubstanciação. Eles falam que aquela hóstia é carne, é o corpo de Cristo. O vinho é o sangue de Jesus Cristo. Então, uma dos estupins da reforma protestante foi sobre a transubstanciação. Pastor, que heresia, né? Nós sabemos que é só um símbolo, é só em memória. Então, olha só, eu não vi, mas tem pastores que já me relataram, e talvez algum de vocês já viu sobre isso. Quando acaba a ceia, e a igreja evangélica pega a ceia e tem que enterrar atrás da igreja.
tem que queimar, jogar em água corrente o pão que sobra da ceia, tem que enterrar. Ah, porque ele é sagrado. Naquele momento, nós estamos fazendo aquilo em memória. Então, qual que é a diferença entre a transubstanciação católica e esse ato, vou falar assim, evangélico de enterrar o pão depois da ceia? Ou seja, continua na mesma coisa. Um dos estopins da Reforma Protestante foi sobre isso. Preste muita atenção no que eu vou te dizer a partir de agora. Redobre atenção. Redobre atenção. Heresias, elas pegam atos bíblicos que serviu para um momento e fazem daquilo uma verdade universal e para sempre. Se um ato na Bíblia aconteceu com um propósito específico e definido, quando eu repito esse ato, eu estou fazendo uma heresia. Quando um ato na Bíblia aconteceu com um propósito específico para aquele momento, e eu o faço pela segunda vez, eu estou criando uma heresia. Pastor, dá um exemplo. Levanta a mão você que já participou dos 7 mergulhos de Naamã. Campanha, conferência, os 7 mergulhos de Naamã. Na Bíblia, teve alguma outra passagem que Deus deu a direção para um dos seus profetas mandar alguém mergulhar 7 vezes? Acabou a campanha agora. Agora acabou a conferência, os 7 mergulhos. Agora acabou os 7 pulos na água para poder ser curado. Por quê, queridos? É aí que começam as heresias. A Bíblia não fala, não relata mais de nenhum ato desse que serviu para esse momento. E aí a gente fala, mas está na Bíblia, pastor, está aqui, ó. Eu já li várias vezes também sobre o mergulho de Naamã, li esses dias, inclusive. Não tem na Bíblia Deus pedindo para fazer isso de novo. Aí a gente pega e começa a fazer isso para falar, não, é para estimular a fé do povo. O que o católico faz com as imagens? Ele não fala que aquilo é idolatria, ele fala que é veneração. Eles estão venerando, mas não estão idolatrando. Há alguma diferença aqui? Acabou a campanha. Não, pastor, porque pegaram o lenço de Paulo. Querido, o meu lenço não serve nem para ir para o nariz, não serve. Nem para... Está de brincadeira. Não tem, isso aí foi um ato para aquele momento específico. E a gente começa a delirar. É delírio. O que muitas pessoas fazem por aí. Não, pastor, o profeta jogou a salva de sal nas fontes das águas. Querido, tem isso de novo na Bíblia? Você viu Jesus fazendo isso? Jesus mandou alguém dar 7 mergulhos. E aí que começa, queridos, porque a gente retorna para aquilo que foi a reforma. Nós queremos pegar aquilo que foi um ato bíblico, que tem muito ensinamento, e queremos fazer daquilo uma verdade. Aí eu começo a criar heresia. Pastor, eu também já participei, querido. 7 mergulhos de Naamã. Campanha, não sei o quê. Na próxima aula, aguenta que eu vou falar sobre batalha espiritual, tá? Na próxima aula. Então, olha só. Quer dizer, então, que eu pego um ato que foi específico para aquele momento e faço daquilo uma verdade. Se tiver alguém perto de você e fala assim, ixi, eu já fui herege. Porque isso é heresia, queridos. Pastor, não estou convencido disso. Então vamos lá. Números capítulo 21, quando o povo está em rebeldia com Deus, vem as serpentes. Sabe essa passagem? O que Deus manda Moisés fazer? Números 21. O que Deus manda Moisés fazer? Anota isso. Deus manda Moisés levantar
uma serpente de bronze, uma serpente de bronze. E ele falou o seguinte: faz a serpente de bronze, levanta a serpente de bronze, e a picada não vai te envenenar. Deus livrou da picada, mas não livrou do veneno. Ó, isso é até tema para pregação, isso aí já, viu? Deus não poupou das picadas, mas livrou do veneno. A serpente de bronze, ela foi levantada no deserto. Você e eu, que lemos a Bíblia, você já viu essa serpente ser usada de novo? Você já viu essa serpente de novo ser usada? Não, mas Jesus falou da serpente, falou mesmo. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Vou ler com vocês. João, aqui está aberto aqui já. João capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha lá. E assim como Moisés levantou a serpente, essa de serpente de bronze, no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A serpente de bronze levantada lá em Números 21, ela está apontando para Jesus Cristo, levantado na cruz. Então, quem olhava para a serpente era picado, mas não morreu do veneno. Jesus Cristo foi levantado uma vez só, não foi duas, que ele foi só uma vez. A serpente só foi usada uma vez. Só que você e eu, ó, agora acho que o povo agora acabou a campanha da serpente de bronze, conferência serpente de bronze, seminário serpente de bronze, acabou, vai acabar. Por quê, queridos? Um apologeta, alguém que entendeu que é necessário defender a verdade, e não é defender atacando, é entender que quando você vê alguma pessoa fazendo lá, vamos participar dos 7 mergulhos de Naamã, você falou, querido, eu já estou lavado no sangue de Jesus, é uma heresia. Assim, é porque nós estamos entendendo a verdade. E aí, queridos, eu e você olhamos para essa serpente de bronze, olha só, Números 21. A serpente de bronze vai ficar no meio do povo, vai se passar o tempo dos juízes, vai começar a época dos reis, Saul, Davi, Salomão. Vão se passar 13 reis, até que um dia se levanta um que vai encontrar essa serpente. Pastor, tá na Bíblia? Tá na Bíblia, queridos. E o mais interessante, 2 Reis, capítulo 18. Abra lá comigo. 2 Reis, capítulo 18. Pastor, eu já fui na campanha da serpente de bronze. Você não vai mais. Acabou. Não vão arrancar mais dinheiro do teu bolso. 2 Reis, capítulo 18. Da serpente feita lá em Números 21, até 2 Reis, capítulo 18, 700 anos. Quantos? 700. Anota isso. 700 anos da serpente ser feita até aqui. Olha o texto, para não ficar nas minhas palavras. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Versículo 3. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Aqui ele entra, olha lá. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Aserá. Também fez em pedaços a serpente de bronze
que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam esta serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Está na Bíblia. O que Ezequias fez? Quebrou, estraçalhou a serpente de bronze que Moisés fez. Porque o povo estava queimando incenso para a serpente. E só um era digno, segundo a lei, para que se queimar incenso. Era Deus. Então o povo estava queimando incenso para a serpente de bronze, sendo que o incenso era só para Deus. Aí eu te pergunto, o quanto tempo nós caminhamos dentro do sistema religioso e fazemos o que fazemos sem nos perguntar se aquilo é uma heresia e se aquilo está de acordo com a palavra. Não, a serpente estava na Bíblia. Naamã deu 7 mergulhos, o lenço de Paulo, a sombra de Pedro. Então, o problema está, queridos, quando eu pego algo que foi para um momento, para um propósito, e faço daquilo uma verdade. Aí eu crio uma serpente de bronze. Só que graças a Deus que nós somos apologetas. Quando o corpo fica doente, o que o corpo precisa? Precisa de anticorpos para poder matar o vírus. A gente que estuda a palavra de Deus, você é um anticorpo ambulante, combatendo os vírus que querem se infiltrar dentro da igreja. É por isso que tem muita gente que quando ela está vivendo um evangelho esquisito, místico, diferente, que não é o da palavra de Deus. Eu sei que talvez para alguns, como já foi para mim, é ruim ouvir isso. Por quê? Nós fomos criados e nós aprendemos que é sobre isso, é sobre o pacote de sal. A minha oração Deus só ouve se for no monte. Se eu subir, eu vou, olha, sobre o óleo da unção, por exemplo, eu até brinco, né? Vai ao Zé do óleo. Por quê? A gente, e principalmente as igrejas neopentecostais, passa óleo em tudo, sai passando óleo em tudo. Pastor, mas a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala, aquele que está doente, chame o presbítero, que colocará o óleo da unção, e nós sabemos que o óleo, neste tempo bíblico, tinha função medicinal, só que ela continua pela imposição das mãos dos presbíteros, coloca o óleo pela imposição das mãos dos presbíteros e no nome de Jesus, no nome de Jesus. Não é a mão, não é o óleo, é o nome de Jesus. Satanás, ele não se dobra para o óleo. Satanás não se dobra para o sal, para a campanha de Naamã. Você pode mergulhar 70 vezes. Você pode passar sal onde você quiser. A gente pode viver esse evangelho místico, esquisito, mas o que faz o diabo se dobrar é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. E por que muitas pessoas não querem nos ensinar isso ou mostrar isso? Porque eu crio pessoas reféns quando eu pego uma mentira, transformo aquilo em verdade. São pessoas que muitas vezes, queridos, são manipuladas, elas são abusadas dentro do sistema religioso por aquela tal fala. Ele é minha cobertura espiritual. Cobertura é para sorvete, para ficar top no sorvete. Eu preciso me submeter a alguma autoridade, mas a cobertura é Cristo, queridos. Pastor, mas eu tenho que estar submetido a alguém. Hebreus capítulo, nós lemos o menor,
o maior, o menor é abençoado pelo maior. Por exemplo, um pastor, ele precisa ter um pastor, eu tenho um pastor. Então, isso chama-se submissão. Agora, o problema tá, por exemplo, eu já vi na nossa igreja, tem pessoas que já chegaram lá e falaram assim, pastor, eu saí da outra igreja, o pastor me amaldiçoou, falou isso e falou aquilo, virou a cara para mim e não sei o quê. Pastor ele não é, ele é macumbeiro, no máximo feiticeiro. Por que que eu estou te falando tudo isso? Porque a gente precisa se voltar para a palavra, e a palavra me ensina que é o sangue, é o nome, eu só preciso da palavra e de mais nada. Então, pastor, a nossa igreja não faz campanha por causa disso? Pronto, acabou. A nossa igreja não derrama óleo nas... É, porque nós estamos buscando a verdade da palavra. Porque nós estamos querendo caminhar sobre a palavra de Deus e nada mais. Não precisa inventar nada. É só caminhar debaixo da palavra. Pastor, tem um método aí que estão fazendo aí. Você ora para. Olha, uma vez eu fui pregar numa igreja, o pastor falou para mim assim: ó, pastor, estou fazendo um negócio na igreja aqui top. Eu estou fazendo os irmãos trazerem até a 7ª geração deles. E aí a gente está orando por isso aqui, orando. E no final da campanha, a gente vai dar uma oferta por cada geração. Eu olhei assim, eu falei, seu herege. Eu pensei, meu Deus do céu. No final dessa heresia, era pegar dinheiro. Então a heresia, ela sempre quer, não sempre, mas ela quer te levar, ela vai te usurpar. Graças a Deus que nós estamos buscando apenas a palavra e a verdade. Não tem serpente de bronze. Serpente de bronze quebrou, já se quebrou. Ó, Ezequias quebrou os postes, Ezequias tirou as deusas e Ezequias tirou a serpente que Moisés fez. Então, queridos, somente a palavra, tá bom? Ó, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre seitas, sobre heresias. Prepara o teu papel e o teu caderno aí, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, manda mensagem. Se você não entendeu, pergunta, não fica com a dúvida para você. E eu sei que essa matéria vai suscitar muitas dúvidas e é muito importante que você entenda o que você faz, tá bom? Pastor, mas eu aprendi que a bênção apostólica, ela começa com o grande amor de Deus. Ela é bênção, mas ela não é apostólica. Apostólica é aquela que a Bíblia me fala. Pastor, eu fui numa igreja e eles não acabaram com a bênção apostólica. A Bíblia não manda fazer isso, mas assim, nós temos como costume. Ah, errado? Não, tudo certo. Mas para ser bênção apostólica, começa com a graça. Está na Bíblia. É sobre isso, queridos. E não é sobre ser chato, mimimi, não. É ficar na palavra. É ser somente na palavra. Amém? Beijo no teu coração. Até a próxima aula. Manda as dúvidas, não fica com dúvida. Manda para nós aquilo que você não entendeu, que a gente está aqui para poder te ajudar. Tá bom? Ó, Deus te abençoe. Até a próxima aula.